Já estou assim, um bocadinho arrependido de ter vindo aqui. Isto é uma espécie de uma parede feita de terra, xisto e madeira. Bom dia pessoal, aqui dando rider para mais um vídeo. Estou aqui em Ufalise, na Bélgica. Parei aqui só para montar as câmaras e houve aqui uma coisa interessante nesta viagem que eu vos queria mostrar. Eu fiz nesta viagem, se vocês olharem para aqui, para a Tripá, eu fiz 142,2 km, enchi o depósito à saída de casa. Vim sempre por estradas nacionais, a maior parte delas estradas abertas, sem trânsito e sem semáforos. Fiz também um bom bocado de estrada de montanha, agora nesta parte final aqui. E olhem para o consumo, vim sempre ali entre os 80 e os 100 km por hora. E olhem para o consumo que a moto fez. 4.3 litros ao 100, em ritmo de passeio, como é lógico, e em modo... Se vocês olharem para aqui em modo económico, pá, é incrível a estes ritmos, entre os 80 e os 100 km por hora, estradas abertas, os consumos que esta moto faz. Ora então, no vídeo de hoje, a ideia é ir visitar uma fortificação celta da Idade do Ferro, portanto habitada pelo povo celta e entre os anos 800 e 500 a.C. E portanto já tinha visto que existia aqui isto há algum tempo e estava à espera de uma oportunidade também de poder vir aqui. E então hoje também não é assim tão longe quanto isso, nem chega a 150 km de minha casa. Olhem aqui as vaquinhas a pastar. A Bélgica é muito forte no leite e no chocolate, não é? E eu estou aqui à procura, a ver se encontro, porque no mapa não consigo colocar aqui o sítio em concreto, porque é aqui no meio desta floresta. E portanto eu vou ver se consigo encontrar aquilo que quero. Eu acho que é por aqui, por esta estrada, mas vamos a ver. Ora, vamos então ver o que é isto aqui. Temos aqui uma hélice. Isto cheira à Segunda Guerra Mundial. Que aqui é a floresta de Ardennes. E aqui a Batalha de Ardennes foi... ora bem, foi em dezembro de 1944. Dezembro de 44, que o dia D foi em junho de 44, portanto, eles vieram dali do norte de França corridos e, portanto, esta foi a última tentativa aqui em Ardennes, nesta zona, que os alemães tentaram ainda voltar a reacender a Segunda Guerra e a tentar conquistar, sabendo que já estavam completamente derrotados, não é? Mas foi aqui, portanto, a última batalha na Segunda Guerra Mundial foi aqui em Ardennes, e isto é penso eu que seja aqui este símbolo, que isto é de um B-17, um avião B-17. Tem aqui o nome de alguns pilotos: Austin Dunning, Charles White, James Young. Tem aqui um memorial, algumas fotografias também. E vamos seguir viagem para o próximo ponto de paragem, que é a fortificação celta. Eu pensei que era por aqui, mas não é. Eu tenho que ir para trás e continuar novamente por aquela estrada principal. Mas pelo menos consegui ver aqui mais um monumento que não conhecia. E vamos indo. Pô, esta zona é mesmo espetacular, lindíssima. Adoro andar assim por estas estradas, a passear. E se tiver assim visitas a locais históricos, para mim ainda melhor. Ora, o sítio para virar eu acho que é aqui. Tem aqui esta estrada,
esta rua. E tem aqui este parque de estacionamento. A moto ficou ali, agora é só caminhar por aqui fora. São cerca de 2 km daqui até lá, só que é tudo por aqui, pelo meio da floresta. Hello? Hello. Deve ter furado o pneu da bicicleta. Tem ali um trabalhinho. Entretanto, tem aqui esta barreira. O que é que isto diz aqui? Ah, ok. Proibido fazer fogo, proibido passar de carro ou de moto, ou seja, do que for. Portanto, apenas exploradores, pessoas a pé. Ok. Agora estamos aqui a fazer esta curva à esquerda e temos aqui na parte de baixo o rio Ourthe. Não se consegue ver, mas ele está lá em baixo. Nós estamos cerca de 50 metros acima, mas o rio é ali em baixo. Entretanto, aqui já se consegue ver perfeitamente o rio Ourthe. Estão a ver este amontoado de paus aqui? É dos castores. Portanto, cheguei aqui a uma bifurcação, mas vejo ali em cima uma tabuleta amarela a dizer Cheslé, que é onde nós vamos. Ó, já falam aqui nos serviços arqueológicos, proibida a passagem, trânsito, exceto os guardas florestais e a parte da arqueologia. Estão a ver, já tem ali em cima a dizer que é por aqui. Vamos continuar. Agora temos aqui uma subida, fogo, é mesmo para arrebentar uma pessoa toda na parte final. Perguntei ali a um senhor que vinha de bicicleta, mas ele só falava alemão e eu não sei. Cheio de calor, só que não posso abrir o casaco. Nota-se que está muito frio, estou com as mãos geladas e o interior do corpo completamente a ferver. E ele disse-me que era por aqui acima, para a fortificação celta. Só que pela cara dele não tenho bem a certeza se ele sabia o que é que me estava a dizer. Aí aqui já vejo ali em cima uma placa a dizer proibido a bicicletas. Eu estou a pé. E já temos aqui uma placa Le Cheslé de Berris-Menil. É aqui. É um sítio com 13 hectares, mais ou menos do ano 600 a.C., com fortificações celtas da Idade do Ferro. Portanto, esta parte azul é o caminho que eu vou fazer ao longo de toda a fortificação. Ok, vai sair em Maboge. Ai não, eu estou aqui. E a fortificação celta é já ali à frente, ponto B e ponto A. Ok, estou no caminho certo. É incrível, uma pessoa chega aqui, não tem indicações nenhumas. Eu por aquele mapa parece-me ser sempre aqui pelo lado esquerdo, mas não tenho a certeza. Isto, se uma pessoa se engana depois, mais uma subida. E aqui? Será que daqui se vê alguma coisa? O que é isto aqui? Não, é uma encosta até ao rio. Tem que ser por ali, por aquela subida. Já estou assim, um bocadinho arrependido de ter vindo aqui. Não há placas em lado nenhum agora.
e uma pessoa aqui sozinha, assim num sítio destes, também assim um bocado alto. Parece que acertei no caminho, sem querer, parece que acertei. Olha, vejo aqui uma placa. O que é que isto diz? A legenda. Onde é que eu estou? Este é o antigo caminho de acesso à fortificação. Aqui é o antigo caminho de acesso à fortificação. Então qual é o novo? Será que há alguma autoestrada direta para estacionar o carro lá à porta? Lá lá, está aqui, olha. Ou não? Já vejo xisto. E aquilo é uma construção toda em xisto. Olha, já vejo pessoas aqui em baixo. É aqui. Olhem que paisagem brutal. Ali o rio. Ali daquele sítio não se conseguia ver assim muito bem. Então eu vou fazer aqui esta descida toda. Por aqui abaixo. Espero não cair. A ver se consigo ver melhor aqui de baixo. Eles fizeram uma fortificação aqui em cima, já por ser num clã. Ai, caraça, já ia. Teve a chover ontem, então isto está aqui tudo ainda meio enlameado. Eu vou desligar a câmera para descer devagarinho, senão ainda vai correr mal. Afinal, há bocado, quando fui pela parte de cima, devia ter vindo pelo caminho da parte de baixo, e daqui já se consegue. Deixem-me só vir aqui para a sombra um bocadinho, e aqui já se consegue ver aqui a muralha. Isto é uma espécie de uma parede feita de terra, xisto e madeira, e portanto tem um comprimento de 1750 metros. E eles começaram as escavações aqui nos anos 60, 1960, por aí, quando começaram a descobrir isto, e continuam. Deixem-me só subir aqui, tentar subir aqui um bocadinho, sem cair, só para vos mostrar mais de perto, porque eu sei que a GoPro filma as coisas, parece que está mais longe. Eu estou aqui já bem perto. Aliás, eu até consigo vir aqui acima. O problema vai ser depois descer. Nestas... Ai! Ai! Eu já ia cair agora. Ainda devem estar a reconstruir esta parte, mas ali já está tudo reconstruído, e para aqui também, com o xisto. Ou seja, se nós olharmos de uma perspectiva daqui, isto é tudo a descer, não é? Até lá embaixo, até ao rio. E portanto a ideia também de construir, na altura, esta cidade celta, era também não só para se proteger dos animais, mas também para se proteger de potenciais inimigos, porque uma pessoa de cima, não é, consegue se proteger, atirar pedras. Não sei como é que era naquela altura que eles se defendiam, mas estou com aquele feeling que vou ao chão certinho. Eita. Pronto. Ai. Ok. Atenção que isto só estou aqui a mostrar uma pequena parte. Isto tem 13 hectares. Portanto é uma cidade, digamos assim, muito grande. Isto continua por ali fora. Aqui acaba a muralha, mas continua pelo lado de lá. Dali da parte de cima não se tem uma vista muito boa. Daqui de baixo é que se consegue ver melhor. Ó, e se repararem daqui, isto é tudo penhasco quase. Sabem às vezes, quando nós fazemos 200 km para ir a um restaurante XPTO, que alguém nos disse que a comida lá era daqui, e depois nós chegamos lá e no fim do jantar, até tipo, quando pensamos nos quilómetros que fizemos para ir lá comer, mesmo que a comida às vezes seja boa, a pessoa fica a pensar, pá, fiz 200 km,
nem sei se valeu a pena. É o sentimento que eu fico ao vir ver esta fortificação celta. Pensei que fosse uma coisa muito maior, sinceramente. Eu ainda caminhei um bocado por aquele caminho fora, não vi nada. Nem liguei mais a câmera por causa disso. E portanto, no caso desta visita, para quem gostar de caminhar na natureza, tem aqui 1 hora de caminho para cá e outra para lá, pá, muito fixe. Dá para uma pessoa vir a conversar, se vierem 2 ou mais pessoas, dá para fazer aqui para vir a conversar e fazer um bocadinho de entretenimento, não é? E ocupar um bocadinho o dia, num passeio pela floresta também. Mas, no meu caso, que vim aqui de propósito para ver esta fortificação, fiquei assim com um bocadinho com um sabor agridoce em relação a esta visita. Aproveitei agora a vinda embora para vir aqui às margens, ver aqui a margem do rio. Está muito porreiro. Vamos seguir caminho. E pronto, pessoal, está feito mais um vídeo. Espero que tenham gostado deste vídeo, pelo menos mais do que eu. Não, agora falando a sério, pá, eu até gostei. A caminhada foi porreira, fez-me bem fazer esta caminhada. E ao fim e ao cabo, eu também depois, quando vim agora embora, eu vim a pensar, pá, eu vi aquele mapa, aquilo tem 13 hectares, e eu depois de ter visto aquela parte norte, aquilo que vos mostrei, aquele muro, eu continuei um bocado pelo caminho, pá, mas não fui até ao fim mesmo, que aquilo ainda é um bocado grande, não é? São 13 hectares, eu cheguei a meio e decidi voltar para trás, mas no mapa dizia que lá, se dessemos a volta toda, que aquilo tinha lá outro ponto qualquer que mostrava também mais uma parte de fortificação ou algumas coisas que eles descobriram daquela altura. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado então do vídeo. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.